Meus queridos, ser esquecido por alguém é algo profundamente desconfortável, não é? Seja alguém que lhe prometeu carona e acabou se esquecendo de você, e você olha para o relógio e diz, olha, fulano não vai vir mais, e recebe só aquela mensagem dizendo, eu esqueci de você. Seja uma causa na justiça lá e que você fica orando, Senhor, quando é que vai chegar a minha vez, a minha hora? Ser esquecido talvez por uma comunidade, como alguém que dedicou anos servindo numa igreja ou num grupo, mas com o tempo percebe que sua ausência já não é notada, como se nunca tivesse estado ali. Ser esquecido pelo pastor, né? Hoje, no ato do batismo da pequena Ruth, eu orei pelos avós, somente os avós maternos da Ruth, né? Esqueci da Dani, a Dani no final. O Senhor não orou por mim. Acontece isso, gente. Ser esquecido. Deixa eu me retratar, Dani, me perdoe, minha irmã. Seja um parente com Alzheimer, que com o tempo ele acaba se esquecendo do seu nome, não sabe mais quem é você. Ser esquecido por um colega de longa data, como reencontrar alguém que um dia caminhou ao seu lado, mas agora mal lembra do seu nome, da história que compartilharam juntos. É esse o tipo de esquecimento que nós vamos deparar aqui nesse texto. Pedro se esquece de um bom amigo, de um grande amigo chamado Jesus. Esse esquecimento faz parte do abandono pelo qual Jesus Cristo passou e enfrentou. Nessa sequência de sermões, nós passamos já pelo Getsemane, e talvez você se lembre que lá Jesus acaba por começar um processo no qual ele vai sendo esquecido pelo esquecido por aquele. Esquecido. Não, lembrado. Lembrado. Amém. Pronto. Não fui esquecido pelo sonoplasta. Amém, igreja. E aí no processo que Pedro está passando aqui, Jesus Cristo está sendo esquecido. Olha, ele é esquecido lá no Getsemane. Ele é esquecido pelo filho da perdição, que é Judas, e isso não é novidade, porque, ora, isso já tinha sido previsto pelas profecias, porque, afinal de contas, Judas ele era filho da perdição. Ora, mesmo assim chamado por Jesus de amigo. Mas Pedro fazia parte daquele time seleto, né? Que caminhava com Jesus mais de perto. E em um momento tão crucial na caminhada de Cristo até o Getsemane, pensem nisso, que nós estamos numa caminhada, né? Nós começamos lá no cenáculo, depois nós perpassamos ali pelo Getsemane, e agora Jesus já está diante de Anás e Caifás, já passando pelo processo de, já passando pelo processo de julgamento, né? E agora ele se depara com mais esse esquecimento dos seus amigos. Representado aqui por Pedro, porque Pedro, afinal de contas, ele exerce um papel de liderança bastante importante. E talvez para ficar mais gráfica ainda, tanto a queda de Pedro, mas sobretudo a misericórdia do Senhor Jesus, coloca-se Pedro aqui como aquele não único que negou o Senhor Jesus. É verdade, né, irmãos? Porque todos os demais também fugiram. Mas Pedro, ele exerce essa primazia nesse sentido, e agora ele está diante dos nossos olhos a sua história aqui, que nos sirva de lição. A primeira coisa que nós podemos pensar, queridos, é que essa queda de Pedro foi uma tragédia anunciada. Essa tragédia começa a ser anunciada logo após a ceia, quando Jesus anuncia que, conforme está escrito em Zacarias, que o pastor será ferido e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Jesus diz que Pedro trairia, mas o discípulo faz pouco caso e jura fidelidade incondicional ao seu mestre. Mas Jesus lhe assegura que ele o negaria não somente uma, mas 3 vezes antes mesmo que o galo cantasse. Sua queda é anunciada mais uma vez no Getsemane, quando ele e os demais discípulos não conseguem vigiar com Jesus, e Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Ora, lembremos do episódio em que Jesus leva os 11 para o Getsemane. Judas, que já tinha se apartado do grupo, permanecem lá os 11, dos 11 ficam 8 em determinado lugar, e Jesus leva mais 3, Pedro, Tiago e João, para mais próximo. E é nesse momento
que Jesus Cristo admoesta os seus discípulos, especialmente Pedro, dizendo assim: vigiai e orai. Vocês conhecem o resto? Para que não entreis em tentação. Veja, está sendo anunciado mais uma vez a Pedro aqui. Vocês precisam orar, vocês precisam vigiar, vocês precisam estar atentos, porque vocês podem cair em tentação. Vocês lembram de um episódio que ocorreu em dezembro último, de uma ponte que caiu? A ponte se chamava Juscelino Kubitschek, conectava as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, lá no Tocantins. E ela desabou enquanto veículos a atravessavam. Talvez você tenha ouvido falar, teve uma pessoa que morreu. E interessante que, bem no momento em que um vereador de uma das cidades estava fazendo a sua denúncia, gravando um vídeo, destacando lá as rachaduras na estrutura, foi ali mesmo que o desabamento ocorreu. Meus irmãos, assim também acontece na vida da gente. Quantas tragédias pessoais já não são anunciadas? Casais que vivem intrigados, sem companheirismo. Filhos que apresentam sinais claros de desvio moral, mas isso não é tratado. Empresas com contas desajustadas há meses. O céu sempre escurece, geralmente escurece antes da tempestade. Mas esses são sinais tão claros e evidentes, mas nós precisamos estar atentos para esses sinais. É prudente quem atenta para os sinais e busca corrigir o rumo enquanto há tempo. O que é que acontece com Pedro aqui? Ele está desatento. Sinais e sinais, Jesus já havia anunciado, características pessoais na moral e na conduta de Pedro também apontavam para uma tragédia iminente. O seu orgulho, de certa forma, ele se achava com aquela segurança de que eu posso resolver tudo na base da espada, eu serei fiel. Tantas e tantas declarações que Pedro havia feito, mas ele não estava atentando que sinais já estavam sendo demonstrados ali. Eu pergunto a você, para a sua reflexão, para a vossa reflexão, quais são os sinais que têm sido apresentados na sua vida, os sinais que têm aparecido no seu casamento, as fissuras que têm surgido nos seus relacionamentos, as marcas pequeninas ainda na sua moralidade que você não tem atentado. Eu quero dizer para você que a partir dessas pequenas fissuras e rachaduras, pode vir, se você não ficar atento, uma tragédia. Geralmente as tragédias são anunciadas, mas precisamos, irmãos, estar com os nossos olhos bem atentos para que, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, Senhor, não me deixes cair em tentação, mas me livra do mal. Veja se essa não poderia ser a oração de Pedro. Afinal de contas, Pedro tinha já aprendido essa mensagem, essa advertência, essa demonstração do próprio Senhor Jesus. Ora, em outro instante, Jesus vai dizer: Pedro, Pedro, Satanás pediu sua vida para você ser peneirado, mas eu clamei por ti, Pedro. Veja tantos e tantos sinais que já estão sendo demonstrados. Mas o Pedro, ele está caminhando aqui, mesmo sem perceber, mas pulando etapas que vão se mostrar muito perigosas mais para frente. O primeiro ponto é justamente esse que eu gostaria de enfatizar para os irmãos. As tragédias na nossa vida que já são anunciadas. Se há alguma tragédia que tem sido anunciada na sua vida hoje, que o Senhor Deus está trazendo à memória, é para que você se coloque na presença do Senhor e clame por misericórdia e peça por sabedoria, porque o nosso Deus pode livrar você do mal. Mas, meus irmãos, a queda de Pedro foi um desvio aqui degradante e progressivo. Veja, as pequenas rachaduras agora se tornam numa fenda irreparável e tudo vai ruir. E aqui vai começar esses 3 atos de negação de Pedro. Pedro, no verso 69, a gente começa a ver aqui, lembremos que essas passagens da queda de Pedro, da pedra de Pedro, né? Lembra que o nome Pedro é pedra, né? Uma rocha pequena, né? Não é rocha, é pedrinha, né? Agora vai começar a ser anunciado o momento em que ele vai caindo. E aqui, essa passagem, ela está registrada nos 4 evangelhos. Vejamos, e aí aqui e ali a gente vai chamar para a conversa os nossos outros irmãos evangelistas que fizerem esse relato, para que possa nos trazer
um enriquecimento maior aqui. A primeira negação provavelmente aconteceu no grande salão da residência oficial do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo interrogado, enquanto os curiosos se aqueciam ao redor do fogo, aguardando o desfecho da história. Primeiro, certamente Jesus ele passa pela casa de Anás e depois ele vai ser julgado lá na surdina por Caifás. Veja só. Jesus é submetido a uma audiência na casa de Caifás e é levado para um lugar chamado Câmara, onde se reuniu o Sinédrio. Mas antes, ele vai à casa desse sacerdote chamado Anás, como diz lá em João capítulo 18, verso 13. É nesse período, João vai nos dizer isso, que João, o evangelista João vai dizer mesmo que ele e outro discípulo, se referindo a si, porque João não vai chamar pelo nome, vai se referir dessa forma, outro discípulo, eles vão seguir Jesus de longe. E de alguma forma, ao que parece, João tem acesso ao pátio da casa de Anás por intermédio de João, como está lá em João 18, 13. Então, Pedro está de perto. Os outros discípulos já tinham se apartado, mas Pedro ele vai acompanhando o desfecho dessa história. E quando ele chega nesse pátio, ele tem essa entrada ali permitida, mas a primeira pergunta que nos vem quando nós observamos esse texto é: o que é que Pedro estava fazendo ali? Por que ele foi para o pátio da casa de Anás? Penso eu que pela promessa de Pedro que ele tinha feito, qual tinha sido a promessa? Senhor Jesus, eu vou estar contigo, eu não vou te abandonar. E aí os discípulos outros se apartam e ele diz assim: eu vou. E aí ele vai para o pátio e fica ali. Mas o que é que ele está fazendo? Lá, meus irmãos, ele é enquadrado por uma criada. Lucas 22 vai dizer que essa criada fixa os olhos nele. E essa é uma ênfase importante, né? Sabe? Não sei se você já viu aquele memezinho de uma criança, que você chega na igreja, a criança fica olhando para trás, fica olhando para você. Aí o meme diz assim: é aquela criança que sabe todos os seus pecados. Ela fica olhando para você. E aí, quando Pedro está ali naquele pátio, essa criada, que por causa da a casa de Anás, Caifás, pessoas que tinham poder aquisitivo maior, eles tinham empregados já na época, então era como se fosse uma pessoa que estivesse ali na porta, né, na entrada dessa grande residência, permitindo ali, controlando a entrada. Imagine como é que estava esse pátio nessa noite, né? Tumultuadíssimo. O curioso, irônico, é que na versão revista e corrigida, ao invés da palavra criada, está lá a palavra donzela. Não sei se você está com a revista corrigida. Veja que irônico, donzela. Por que é irônico? Veja, Pedro, há pouco tempo atrás, ele estava com sua espada na mão e querendo arrancar a orelha de um e querendo partir para cima de outro, dizendo assim: Senhor, eu não vou arredar o pé. Senhor, eu vou contigo. Aconteça, venha o que vier, eu estarei ao teu lado. Aí, uma donzela olha para ele, fixa os olhos nele e faz uma pergunta: ei, você é um deles. O que é que ele faz? Também tu estavas com Jesus, o Galileu. E Pedro nega. João Calvino diz que qualquer pessoa que não for sustentada pela mão de Deus cairá instantaneamente com uma leve brisa ou com o simples ruído de uma folha caindo. Meus irmãos, basta tão pouco para que traiamos Jesus, infelizmente, não é mesmo? Tem gente que tem sempre uma mentirinha para se esquivar no momento do aperto. Um fuxico gospel que corre solto. É alguém que está sempre pronto para falar de um, de outro. Alguém que não perdoa ninguém. Alguém que, na primeira passada, assim, na tela do seu smartphone, acaba vendo alguma mensagem ou alguma publicação sensual e fica grudado nisso. Tão pouco, às vezes, faz a gente tropeçar. Meus irmãos, que não seja assim. Por que tão fraco? Certa vez, um colaborador trabalhava numa grande fábrica, se declarava cristão ali entre os seus pares. Os seus colegas, percebendo que ele tinha um certo desvio na sua conduta, prepararam-lhe uma armadilha. Qual armadilha?
eles deixaram uma nota, acho que de R$10, se não estou enganado, no chão, no pátio. Se esconderam os colegas e preparando essa armadilha, enquanto ele se aproximava, todos se esconderam e deixaram a nota ali no chão. E essa pessoa passa, pega os seus 10 contos e bota no bolso. Depois o pessoal, né? E aí, alguém viu a nota que caiu aqui? Perdemos um dinheiro, alguém achou? Esse irmão, ele se mantém em silêncio. Às vezes tão pouco, ainda que fosse um grande tesouro, mas por tão pouco nós tropeçamos. Aqui é na primeira investida que a criada pergunta a Pedro, você é um deles? Ele logo nega. Hebreus vai dizer, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Isso implica dizer, meus irmãos, que nossa luta contra o pecado deve ser levada até as últimas consequências, inclusive a morte. Até o sangue significa aqui na linguagem dos hebreus, aos hebreus é martírio, se necessário. Veja, vocês podem ser mais fiéis, nós podemos ser mais fiéis diante do nosso Deus, meus queridos irmãos. Em João, ainda é uma linguagem ainda mais triste, porque diz lá no capítulo 18, não és tu também um dos discípulos deste homem? Agora, João vai revelar que essa criada vai chamar Pedro de discípulo. Ou seja, numa relação ainda tão mais íntima. Por quê, meus irmãos? Que honra tinha sido concedida a Pedro? Foi o próprio Jesus que o chamara a fazer parte de um grupo seleto de 12 homens. Jesus poderia ter chamado qualquer um outro. Jesus o chamou. Nós lemos aqui, talvez tenha ele passado percebido, mas o chamado de João foi lido aqui nessa noite, no primeiro capítulo. E diz lá que Jesus levou Pedro, né, o chamado de Pedro, e diz lá que Jesus levou Pedro para a sua própria casa. Sem contar que Jesus também foi na casa da sogra de Pedro, que nos remete a uma relação de proximidade. Sem contar que Pedro foi levado ao monte da transfiguração e viu a glória de Cristo ali. Que grupo seleto ao qual Pedro fazia parte. Mas o que é que acontece? Pedro agora está dizendo, eu não sou discípulo. Ah, Pedro, você vai dizer que não é discípulo de Jesus? Ué, você esqueceu de Jesus? Você esquece quando? Aonde? Me diga. Na faculdade, é? Você está com medo de quem? É em casa? Você está com medo de quê, meu amigo? Você foi chamado a ser discípulo do rei. E esse é um chamado tão especial. É um nome que deve ser honrado sobre todo nome. Que Deus nos perdoe todas as vezes que nós negamos o santo nome do Senhor. Porque para nós, meus irmãos, sobre quaisquer que sejam os títulos que recebamos nessa vida, o discípulo deve suplantar quaisquer outros que sejam. Ser discípulo de Jesus. Pedro está dizendo, eu não sou discípulo de Jesus. A sua negação é pública, como diz o verso 70. Ele, porém, o negou diante de todos. De todos. Aquele que nega Jesus em particular, aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Aquele que nega Jesus na sua vida particular, na sua vida íntima, certamente não terá coragem de assumir que serve ao rei diante das multidões. Mas ora, meus irmãos, Pedro continua encurralado e aí ele tenta escapar da casa, ele está ali no pátio. Aí no verso 71, parece que ele está desconcertado ali, Pedro tenta sair pela tangente, olha só. E saindo para onde? É uma fuga, viu? Ele saiu para onde, irmãos? Para o alpendre. Veja, não é assim que a gente faz quando a gente está desconfortável em alguma situação, né? Aí a gente já, vou procurar outro cômodo. Pedro está aqui procurando outro lugar para ir. E quando ele chega no alpendre,
foi ele visto por outra criada. Eu não sei que tipo de roupa Pedro estava usando, né? Se estava chamando muita atenção, que ele estava tentando ali ficar às escondidas, mas não tinha como. E aí, a qual disse, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro, que tinha se achegado, lá em Lucas 22, é interessante que vai dizer que, Lucas vai dizer que eles acenderam uma fogueira, e Pedro chegou por ali para se esquentar também, naquela noite fria, né? Imagina só, no meio daqueles comentários todos, e ali ele estava esquentando sua mão. Mas agora ele começa a perceber que a coisa estava ficando quente demais. É provável, como diz o William Hendrickson, que estivesse temeroso de que a qualquer momento um subordinado pudesse agarrá-lo e fazê-lo prisioneiro. Esse era o temor de Pedro. E aí na hora da saída ele é espremido por outra criada. E no verso 71, em João 18 ainda, melhor dizendo, vai dizer que aparece um parente de Malco. Vocês sabem quem é Malco? Quem é Malco? Isso. Lá o soldado que foi agredido por Pedro. Aí, para complicar a história, é enriquecedor demais, né, irmãos? Quando a gente olha um panorama mais completo aqui do que está acontecendo. Para completar a história, um dos parentes de Malco está ali. Aí que Pedro ficou com medo. Aí que Pedro ficou trêmulo. Tremeu nas bases. Ei, Cabo, eu vi que você fez com meu parente, viu? Agora vai ser o acerto de contas. O medo aumenta, e aí ele jura não conhecer Jesus. Veja os versos 72. E ele negou outra vez, e ele negou outra vez com juramento. Agora ele jura, olha o perjuro aqui. Ele diz o quê? Não conheço tal homem. Primeiro ele diz, eu não sei o que você está falando, né? Não sei isso. O que é isso? E depois ele chama Jesus de quê? Tal homem. Ele não sabe nem o nome mais de Jesus. Ele não quer nem ter esse tipo de relacionamento mais. Logo Pedro. A gente leu também no capítulo 1 de João, né? É o próprio Jesus que diz, você é Simão, né? O próprio Jesus dá nome a Simão, dá identidade. E agora o próprio Pedro nega a sua identidade como discípulo e nega o nome de Jesus. Que tristeza. Agora, Pedro tinha chamado de homem. Esse mesmo Pedro, lá em Mateus 16, olha para Jesus e diz assim, Jesus diz, quem eu sou? Quem que Pedro diz? Vocês lembram? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, quando a coisa aperta, Pedro diz, não saber nem quem é esse homem. Esse juramento é como se ele dissesse, Deus é testemunha de que não conheço esse homem. E aí, quando negam a saída dele, ele volta para o pátio. E Lucas 22 vai dizer que passa um tempo aí de 1 hora, mais ou menos. Jesus já está perante Caifás. Primeiro ele está diante do sumo sacerdote Anás, agora na casa de Caifás e agora sendo julgado pelo Sinédrio. E aí no verso 73, olhe comigo. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque teu modo de falar o denuncia. Agora, pelo próprio sotaque de Pedro, ele é denunciado, né? É que nem um nordestino, né? Chega em outra região, a gente vai logo com o nosso oxente, né? Que é a nossa identidade, né? Eu sei de onde você é. E aí Pedro não consegue esconder isso. Os galileus falavam aramaico com um sotaque considerado horroroso pelos habitantes de Jerusalém. Eu falei do sotaque nordestino, não assemelhe não, porque o sotaque nordestino é bonito demais, não é não? Não é não? Mas veja, eu começo a imaginar que Pedro, ele estava falando. Por quê? Porque eles olham para o que Pedro está falando e dizem assim, olha, o teu sotaque está te denunciando. Talvez, naquele desejo de fazer parte da turma, lembra
Né? Às vezes a gente faz isso para fazer parte da turma, o pessoal já tinha esquecido, e agora ele começa a falar ali e tal. Tantas notícias estavam percorrendo, as notícias ali, alguns dizendo ser Jesus, o rei dos reis, outros dizendo que ele era um fajuto e tal. Dentro daquela discussão toda, ele certamente estava ali conversando, e ali alguém escuta, diz assim: olha, o teu sotaque te denuncia. Agora Pedro começa não só a jurar, verso 74, mas a praguejar. Não é isso? Verso 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Negando diversas vezes, ele primeiro diz: eu não sei do que você está falando. E depois ele diz: eu não conheço tal homem. E ele faz um juramento: eu juro que eu não conheço. E agora ele está a praguejar. Num curto espaço de tempo, Pedro cedeu 3 vezes. Isso demonstra o quanto somos instáveis e propensos a cair sempre que Satanás nos ataca. Tem um Malcolm Gladwell, ele desenvolveu uma teoria chamada de teoria das 10.000 horas. Uma forma de obter alto nível de aprendizado e que pode ser aplicada às mais diversas áreas do saber, da música, dos esportes. E a tese ela é bem simples, dizendo assim: olha, se você durante 10 anos estudar entre 2 e 3 horas por dia, tentando se aperfeiçoar numa habilidade específica, em 10.000 horas de treinamento você vai estar superando qualquer um outro. Então, é a habilidade com o tempo. Então, a gente começa a pensar que Satanás ele conhece a anatomia da alma humana. Ele sabe como dar o tiro certo. Ele fica a analisar e a estudar. Porque ele quer nos moer e nos levar à queda. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar atentos, porque num curto espaço de tempo, Pedro cede 3 vezes. E ora que Pedro, nós não estamos falando de alguém que não tinha intimidade com Deus, gente. Não é isso. Não é isso. Poucos dias atrás, Pedro ele era alguém que demonstrava uma fé muito honesta. Crescente, é verdade, titubeante, mas honesta. E aí ele cai nessa terrível armadilha. Mais uma vez, precisamos estar atentos, meus queridos irmãos. Uma queda degradante e progressiva, vimos que essa já era uma queda anunciada, mas, por último, essa é uma queda seguida por lágrimas. Isso é tão importante, detalhezinho desse texto, mas faz toda a diferença. Pedro, como eu disse para vocês, um crente muito sincero, disposto a dar provas de sua fidelidade, assim como você certamente está. E esse é o lado positivo desse discípulo. Ela deve ser reconhecida. Todo esforço deve ser reconhecido, não é mesmo? Por isso a sua queda é lamentável e dolorida. Preste bem atenção. Há de se considerar que a queda de Pedro não foi deliberada, mas acidental. Não articulada, mas trágica. Sua traição não era marca de seu caráter, embora muitas vezes mostrando debilidade na fé. Mesmo que sua queda tenha sido lastimável, não foi um pecado imperdoável. Embora passível de disciplina, mas não abandonado pela misericórdia, ele demonstra sinais suficientes de arrependimento num único ato. E qual é esse ato? Veja o verso 75. Final do 74, imediatamente o galo cantou, porque esse tinha sido o anúncio do próprio Senhor Jesus, Pedro jurando ali fidelidade, e Jesus vai dizer: olha, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí no verso 75, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Agora, por favor, nós temos olhado outros textos, né, relacionados a essa passagem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 22, por favor. Abra sua Bíblia em Lucas 22, versículo 61. Verso 61. Vamos ler juntos?
Acharam? Amém? Diz assim, vamos ler? Então, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Qual o detalhe que Lucas traz aqui? O Senhor fez o quê? Fixou os olhos em Pedro. Fixou os olhos em Pedro. Meus irmãos, esse olhar de Jesus nos lembra de que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Esse olhar fixo do Senhor Jesus para Pedro nos lembra de que nunca estaremos em um lugar tão escondido para pecar, que o Senhor Jesus não esteja a nos olhar e a fixar os seus olhos. Esse Deus que é o quê? Onipresente. Podemos estar no meio de uma multidão, o Senhor Jesus o sabe. Seus olhos são prescrutadores. Veja bem, por favor, tem gente que só tem medo do pastor, se o pastor chegar perto, né? Aí muda o assunto. Vocês aqui não fazem isso não, que são uma bênção, né? Mas chegou perto e aí a gente tenta se esquivar de pessoas conhecidas. Eita, tem alguém aqui no trabalho que me conhece, que é amigo de não sei quem, que conhece o pastor, alguém da igreja, enfim. Mas, meus irmãos, é necessário, importante que tenhamos esse entendimento. E essa lembrança de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, perpassa a nossa alma e a nossa vida em todos os ambientes. Nunca estaremos longe dos olhares atentos de Deus sobre nós. Tem esse entendimento. Mas também, meus irmãos, esse olhar do Senhor Jesus nos lembra de que seu olhar também aqui é de compaixão. E sendo assim, é uma bênção que os olhos de Jesus nos fitem. Porque o olhar de Jesus aqui para Pedro, certamente não foi um olhar inquiridor. Seu traidor. Ora, para o próprio Judas, Jesus o trata com cordialidade. Esse olhar para Pedro destruiu Pedro completamente. Por quê? Porque nós estamos acostumados a esperar que alguém pague com a mesma moeda. Você é um traidor, você é isso, você é aquilo. A gente está acostumado mais ou menos com esse tipo de reação. Mas o próprio Jesus estava ali se entregando. E quando ele fixa os olhos para Pedro, ele está indo em direção ao quê? À cruz. É como se num simples olhar Jesus estivesse revelando a Pedro aquilo que ele iria dizer de maneira mais clara depois da sua ressurreição, olhando para Pedro, demonstrando o seu grande amor para com ele. É como se num olhar Jesus dissesse: meu querido amigo, eu não esqueci de você. E se eu estou aqui pagando esse preço, é porque te amo como ovelha querida. Veja como o olhar de Jesus é capaz de nos falar o coração. Sua atitude tremenda de amor. E aqui, meus irmãos, deixe-me estar ouvindo mais uma vez, porque a observação dele é tão importante. Assim, embora tenha sido vergonhoso para Pedro cair 3 vezes, o Senhor ainda o poupou, impedindo seus inimigos de atacá-lo mais. Da mesma forma, é necessário diariamente que o Senhor refreie Satanás para que ele não nos sobrecarregue com tentações incontáveis. O que é que está acontecendo aqui? O próprio Deus está refreando a queda de Pedro. O próprio Jesus está refreando a queda de Pedro. Poderia ter sido 4, 5, 6, ele poderia ter debandado, mas Jesus, ele olha para dizer a Pedro: chega, Pedro, volte, querido. Se volta. Com a atitude de Pedro, ele sai dali e chora amargamente. Lembremos que o choro de Pedro é diferente do choro de Judas. Vocês lembram que Judas chorou também? Amargamente. Mas o choro de Judas ali foi um choro de remorso. Não foi um choro de profundo arrependimento, mas somente algo momentâneo. E levado pelo desespero, ele acaba saindo dali, jogando as suas moedas e indo tirar a sua própria vida. Um remorso. O choro de Pedro é diferente do de Judas. Porque foi um choro aos pés de Cristo. Foi um choro de arrependimento genuíno.
Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que em vez de engolir o veneno como Judas, Pedro cospe esse veneno. Ele cospe esse veneno. Ele não deixa com que esse veneno corroa a sua alma. E nos leva ao entendimento tal de que Jesus, ele não vai mais me perdoar. Talvez a sua alma seja tomada, às vezes, por esse desengano, não é? De tantas vezes, você não pecou. Você olha para Pedro e diz assim, Pedro é um santo, ele só pecou 3 vezes. Quantas vezes eu peco? Quantas quedas na minha história? Eu acho que se Jesus não me ama. Que Jesus olhe para você, fixe os olhos em você nessa noite. Para que você pare imediatamente de pecar. Porque você foi comprado por alto preço. Para que você tenha uma vida transformada e mudada. Foi por isso que Jesus pagou um alto preço de sangue na cruz do Calvário. Foi por causa de Pedro, de Paulo, de Éricons, de Flaubert, de todos aqueles que carecem da graça do Senhor Jesus. Desde então, uma lenda diz que Pedro nunca mais foi capaz de ouvir o canto do galo sem chorar. Mas certamente isso é só uma lenda. O fato é que esse ato empobreceu Pedro. Ele tirou do orgulho e da presunção. Agora, ele volta a entender que se não for a graça de Deus, ele não vai conseguir se manter de pé. A mesma coisa que eu falo para você. Se não for a graça do Senhor, você não vai conseguir caminhar. Mas a boa notícia é que a graça do Senhor é conosco. O Senhor continua o mesmo. Jesus já tem intercedido pelo seu amigo, antes mesmo da sua queda. Em Lucas 22, ele diz, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Esse intercessor Jesus roga por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Ele é o mesmo. A gente precisa lembrar de algumas coisas antes de nós encerrarmos aqui. Primeiro é que crentes estão sujeitos à queda. Não, eu tenho muito tempo de crente. Não interessa. Não, eu li toda a Bíblia esse ano. Aí que Satanás tá de olho em você. Continue lendo a Bíblia, tá bom? Não, mas eu sou líder. Aí que o negócio fica complicado, né? Não se acha. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. E por isso, precisamos ser vigilantes. Precisamos estar atentos, meus irmãos. A gente não pode estar somente atento para a ação efetiva de Satanás. Mas a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Parece um excesso de zelo, né? É uma aparência. Se a coisa começar a ficar estranha, uma conversa começar a ficar esquisita, o coração começar a declinar para ali, daí você já deve fugir. Fuja da aparência do mal. Você sabe correr? Você está correndo? Fuja da aparência do mal. Não queira ser o Superman lá e enfrentar o pecado. Fuja dessa aparência em nome de Jesus. Isso pode ser uma queda anunciada. Fuja, corra, meu irmão. Corra, meu amigo, em nome de Jesus. Corra para a cruz. Volte-se para Jesus. Esteja atento. Essa passagem nos lembra que os líderes, e a aplicação vai para o púlpito, mas para os pais, mas para todos aqueles que exercem a primazia, algum tipo de liderança. Esses são alvos de Satanás também. E a queda daqueles que lideram são mais sentidas e causam um dano, muitas vezes, mais violento no grupo. Uma palavra aos não cristãos, ou aqueles que são crentes nominais. Jesus disse, quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Quem me negar, eu negarei. Quem nunca negou Jesus, hein? Mas o caminho da queda não deve ser o caminho do desespero, mas o caminho da redenção. Ouviu bem? Se volte com o coração quebrantado para Cristo, e Ele te renovará.
No final das contas, somos iguaizinhos a Pedro, não é verdade? O Luciano, nosso irmão em Cristo, né? Ele faz dupla, acho que ainda o fez com o Zezé de Camargo, né? Ele é membro da igreja presbiteriana de Alphaville. Sempre quando a gente fala da conversão de algum famoso, a gente fica com o pé atrás, né? Mas, glória a Deus, glória a Deus. Eu escutei uma entrevista dele e a fala dele foi muito pertinente. Ele diz assim, ele diz o seguinte: hoje eu tenho esse entendimento. O que é um cristão? Um homem que acorda querendo servir. É um homem que vai dormir pedindo perdão. É um homem que a cada dia que vai ler a Bíblia se descobre mais indigno, mais insignificante, errante e pecador. E ao mesmo tempo ali na Bíblia, eu descubro o quanto eu sou amado. Essa não é a tônica da vida cristã? Um homem que acorda querendo servir, mas que vai dormir pedindo perdão. Um homem que a cada dia que vai ler a Bíblia se descobre mais indigno e mais pecador. Não obstante, nesse mesmo livro nos mostra, nós descobrimos o quanto nós somos amados. Vem, amado do Senhor, sirva o Senhor, sirva o Mestre, ainda que entre tropeços e acertos por enquanto, até que tudo seja renovado e até que entremos na volta final do Senhor Jesus Cristo, onde seremos restaurados plenamente e completamente santos. Renove seus votos nesta noite, empenhe-se em agradar o seu Senhor. Seu doce olhar constrange, mas suas mãos perfuradas, que sustentam os seus até o fim, é contigo, é conosco. Agora abra sua Bíblia no Salmo 37, versículos 23 e 24, eu chamo o louvor, nós vamos encerrar lendo esse salmo e depois faremos uma oração. Vamos ficar em pé? Salmo 37, versos 23 e 24. Vamos ler, meus irmãos. Leia para o seu coração. Leamos em bom som, mas fale para você essa verdade. Vamos ler? O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Oh, querido Deus, Tua palavra como flecha, Pai, rasga a nossa alma, porque ela nos mostra, Senhor, quem nós somos e como nós somos carentes, Senhor, da Tua misericórdia. Oh, querido, perdoa o Teu povo, Senhor, perdoa as nossas ofensas, querido Deus, quando Te negamos, às vezes, numa primeira investida, nós tropeçamos, tem misericórdia de nós, porque nós não resistimos até o sangue. E nós podemos ser mais fiéis na Tua presença, é verdade, Senhor Deus. Se nós nos utilizarmos, Senhor, das armas que estão ao nosso dispor, um coração piedoso e quebrantado na Tua presença. Ó meu Deus, o Senhor, com Teu Santo Espírito, Pai, nos capacita de modo que não há nenhuma investida tão violenta, tão severa, que seja capaz de nos derrotar ou de nos destruir, porque o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não conheceu o pecado, e precisamos seguir os passos do Mestre Jesus. Quando Ele nos adverte, mais uma vez, Ele nos diz nessa noite que nós devemos ser vigilantes e devemos estar atentos ao Senhor. Que os nossos ouvidos estejam bem atentos, Senhor, para essa verdade. Nós não podemos sair daqui, desse lugar, sem antes, Senhor, confessarmos diante de Ti as nossas ofensas, como já fizemos, ó Pai, no início desse culto. Quais são as fraquezas nossas, ó Pai? Expõe-nos, ó Pai, não para nossa vergonha, mas para que sejamos, Pai, cuidados por Ti, protegidos. Faz com que os irmãos, os nossos queridos, tenham olhos atentos também para nós e uns para os outros.
Talvez uma tragédia anunciada que nós não estamos percebendo, nosso irmão percebe, uma esposa percebe, um marido percebe, um parente percebe. Oh, meu Deus, que com um olhar de amor e de cuidado, Senhor, possamos tratar uns os outros, Pai, para a glória do Teu nome. Mas sabemos, ó Senhor, que se não for a Tua misericórdia, nós não pecamos somente 3, não somente 10 ou centenas de vezes, mas se não fosse a Tua graça, estaríamos distante de Ti diariamente. Mas o Senhor refreia, Pai, o intento de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Castelo forte é o nosso Deus. Socorro seguro para os que estão fracos na caminhada. Nós oramos, nós os entregamos a Ti, na expectativa e na esperança de que o Senhor possa renovar sobre nós o Seu cuidado, o Seu amor. Fita-nos nessa noite. Quebranta-nos, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Amém. Vamos cantar, queridos.